Oi pessoal, então retornando com a nossa aula sobre transtorno mental orgânico, a gente vai falar sobre os dois principais transtornos, né, que acontecem nesse transtorno mental orgânico, que é o que mais vocês vão lidar durante o estágio de vocês e acredito que bastante depois durante a profissão de vocês. Então, o mal de Alzheimer, né, e o mal de Parkinson, ou a doença de Alzheimer, né, mas é mais conhecida popularmente como o mal de Alzheimer. Né? A gente já falou no vídeo anterior alguma coisa, né, mas aqui a gente vai falar então mais sobre os sintomas. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo a capacidade de trabalho e relação social e interferindo no comportamento e na personalidade do paciente. De início, esse paciente ele começa a perder sua memória mais recente, pode até lembrar com precisão de acontecimentos de anos atrás, mas esquece que acabou de realizar uma refeição, por exemplo. Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa e afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas básicas como higiene pessoal e alimentação. A causa do Alzheimer, como eu já tinha falado, né, ela é desconhecida, mas seus efeitos deixam marcas fortes no paciente. Normalmente atinge a população de idade mais avançada, embora a gente tenha registros de casos em pessoas mais jovens, mas é mais raro. Os cientistas eles já conseguiram identificar um componente genético do problema, mas ainda não tem uma solução. Está cada vez se aproximando, né, dessa solução e esperamos que logo exista uma cura para essa doença. Então, na doença de Alzheimer, os neurônios e suas conexões se degeneram e morrem, causando atrofia cerebral e declínio global na função mental. O maior fator de risco para o mal de Alzheimer é a idade avançada. Então, após os 65 anos, a chance de se desenvolver Alzheimer dobra a cada 5 anos, fazendo com que 40% das pessoas acima de 85 anos tenham a doença. Então, raramente o mal de Alzheimer ele surge antes dos 60 anos. Alguns outros fatores também parecem aumentar o risco do desenvolvimento do Alzheimer, entre eles o sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes mellitus e a depressão após os 50 anos de idade. Então, de forma oposta, alguns fatores relacionados à estimulação do cérebro parecem reduzir o risco do desenvolvimento do Alzheimer, como o grau de escolaridade elevado, trabalhos que são intelectualmente estimulantes, leitura frequente, tocar instrumentos musicais, interação social frequente. Mas vale salientar aqui, pessoal, que as pessoas que desenvolvem o Alzheimer, quando têm esse grau de escolaridade elevado, elas tendem a desenvolver muito mais rápido a doença. Tá? Então aqui eu queria deixar um filme para vocês assistirem, né? Agora quem tem tempo para isso, né? Para Sempre Alice. É um filme que eu sempre falo em sala de aula, tá? E que ele mostra exatamente os sintomas, assim, a atuação dessa atriz é perfeita em relação ao paciente com Alzheimer. Então, tudo que ele sente é um filme bastante triste, assim, mas que ele mostra realmente como que a gente poderia estar se colocando no lugar da pessoa que tem Alzheimer. É muito legal, tá? Se puderem, assistam. Para Sempre Alice. Tinha no Netflix, agora eu não sei mais se tem, tá, pessoal? Então, o estágio inicial dos sintomas do Alzheimer. Muitas vezes são confundidos com ocorrências típicas do envelhecimento e por isso dificilmente são identificados.
Alguns desses sintomas são problemas de linguagem, perda de memória de coisas que acabaram de acontecer, dificuldade em identificar as horas ou dias da semana, perder-se em locais conhecidos, dificuldade para tomar decisões, tristeza ou falta de motivação, depressão, ansiedade ou mudanças de humor, raiva ou agressividade inesperadas em situações comuns, falta de interesse em atividades ou hobbies. Então, assim, lembra que a gente fala sempre, né? Quando tem mudança de comportamento, a gente começa a perceber, é a hora da gente orientar, de repente procurar, né, um especialista para ver o que está acontecendo. Na dúvida, é melhor iniciar o tratamento precocemente do que deixar para esse estágio intermediário aqui, onde é mais fácil de diagnosticar, mas muitas vezes a gente não consegue mais controlar muito os sintomas, né? Então, o estágio intermediário são bem fáceis de ser reconhecidos e geralmente soam um sinal de alerta nos familiares, como esquecimento de fatos recentes e de nome de pessoas, dificuldade em gerenciar a vida por conta própria, dificuldade de realizar atividades comuns como cozinhar, limpar, fazer compras, dificuldade de fazer a higiene pessoal por conta própria, piora na dificuldade da fala, corre mais risco de se perder em casa ou fora de casa, problemas de comportamento, como repetir perguntas ou gritar, tendência a ter distúrbio do sono. Então, essas pessoas, geralmente, os pacientes que eu já tive com Alzheimer são pacientes assim que ficam muito tempo sem dormir. Eles passam praticamente a noite inteira caminhando. E isso é uma das reclamações assim, principais dos familiares, né? Porque eles começam a fazer coisas estranhas dentro de casa à noite, eles escondem objetos, eles podem vir a se machucar, né? Ligam fogão, mexem com coisas que naquele momento eles não estão mais preparados para conseguir fazer, né? E nesse momento também surge alucinações ou delírios. Muitas vezes medo, começam a delirar com coisas, tá roubando as minhas coisas, tá pegando meu dinheiro, que muitas vezes isso é comum, né, na terceira idade, mas essas alucinações e delírios ficam muito intensificadas nesse período. E aí a gente tem o terceiro estágio, que é o estágio avançado, né, onde a pessoa com Alzheimer tem dificuldade em praticamente todos os momentos do seu dia, como, por exemplo, não consegue se alimentar sozinha, não conseguir se comunicar, dificuldade para reconhecer pessoas, mesmo as mais próximas, dificuldade de locomoção, dificuldades de deglutição, ocorrência de incontinência urinária ou fecal. Então, nesse momento aqui, geralmente o paciente já usa fralda. Perda do senso de comportamento adequado em público, então eles tiram roupa, eles têm, muitas vezes começam a fazer insinuações de nível sexual, ficar acamada ou precisar de cadeira de rodas, né, também é um dos sinais e sintomas dessa terceira fase do Alzheimer. Então, essa terceira fase é aquela fase onde o paciente ele vai precisar do cuidador para praticamente tudo, até para levar no banheiro, incentivar a escovar os dentes, né? Toda essa parte de higiene mesmo e muitas vezes de alimentação também. O paciente, como eu falei no vídeo anterior, né? Ele pode ficar totalmente dependente, principalmente para alimentação. Então, gente, a gente tem também a doença de Parkinson, tá? Que também, ela, como eu falei no outro vídeo, ela pode causar demência também, mas não é sempre que causa, tá? A doença de Parkinson, então, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada pela diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor, né? A substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas.
A dopamina, ela ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática. Como assim? A gente não precisa pensar em cada movimento que os nossos músculos realizam. A dopamina, ela é responsável por esses movimentos involuntários. Tá? Com o envelhecimento, todos os indivíduos saudáveis apresentam morte progressiva das células nervosas, que produzem dopamina. Algumas pessoas perdem essas células num ritmo muito acelerado e assim acabam por manifestar os sintomas da doença. Não se sabe também exatamente os motivos que levam a essa perda progressiva e exagerada das células nervosas, né? Essa degeneração. Embora o empenho de estudiosos desse assunto seja muito grande, né? Admitimos que mais de um fator deve estar envolvido no desencadeamento da doença. E então, sempre ali, né? Fatores que podem ser genéticos, ambientais, não se tem uma causa ainda certa. O Parkinson, ele habitualmente não é uma doença hereditária. O Alzheimer, ele tem um fator genético muito grande, né? Mas o Parkinson não. Então, apenas ocasionalmente há diversos casos da doença numa mesma família. Então, assim, devemos entender que não há como definir um risco real para os filhos dos pacientes que têm Parkinson. O de Alzheimer, sim, Alzheimer tem uma tendência muito grande. Quais os sintomas da doença de Parkinson? Então, o quadro clínico basicamente é composto de 4 sinais principais: tremores, acinesia ou bradicinesia. O que seria isso? Lentidão ou diminuição dos movimentos voluntários, rigidez, enrijecimento dos músculos, principalmente no nível das articulações, instabilidade postural, dificuldade relacionada ao equilíbrio com quedas frequentes. Vale salientar aqui, pessoal, que nem todos os pacientes com Parkinson vão ter aquelas tremedeiras, né? A grande maioria tem, mas nem todas as pessoas com Parkinson vão manifestar como principal sintoma as tremedeiras. O Parkinson, então, ele costuma se instalar de forma lenta e progressiva. Em geral, a idade média é de 60 anos, mas a gente tem um índice bem alto em pessoas antes dos 40 anos. Existem casos até em pessoas com 20 e tantos anos. Aqui, não sei se vocês vão lembrar do ator de Hollywood, o Michael J. Fox, né, que fez os filmes De Volta para o Futuro. Ele foi diagnosticado com Parkinson muito cedo, eu acho que ele não tinha 30 anos. Tá? E até hoje ele faz parte do tipo de uma associação, de uma ONG, né, que incentiva os estudos para a cura do Parkinson. Ele ainda não desenvolveu a demência. Tá? Então, nem todos os pacientes com Parkinson vão desenvolver demência. Então, aqui, ó, o tremor ele é caracteristicamente presente durante o repouso desses pacientes, né, melhorando quando o paciente move o membro afetado. Não está, entretanto, presente em todos os pacientes com doença de Parkinson, assim como nem todos os indivíduos que apresentam tremor são portadores de tal enfermidade. O paciente, então, ele tem dificuldade nesses movimentos, principalmente no membro afetado, né? São mais vagarosos, ele fica mais estabanado, atrapalhado nas tarefas habituais, ele tem uma dificuldade para escrever, a letra se torna pequena, tem uma dificuldade para manusear talheres, né? Sente o lado que foi afetado mais pesado do que o outro, né? Então, o Parkinson geralmente ele acontece numa parte, primeiro num lado do corpo. O tratamento, né, ele é medicamentoso e por equipe multidisciplinar. O que é tratado são os sinais e sintomas, né, com as medicações. As medicações específicas, elas tentam repor essa dopamina que está faltando, né, de modo a melhorarem os sintomas da doença.
Essa medicação ela deve ser usada por toda a vida para o paciente que apresenta o mal de Parkinson. Ainda não existem drogas disponíveis para curar ou evitar de forma efetiva a progressão da degeneração das células nervosas que causam a doença. Então, tratamento com fisioterapia, fonoaudiologia é bastante recomendado, né? O objetivo do tratamento inclui medicamento, fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, para tentar reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, permitindo que o paciente tenha uma vida independente com qualidade por muitos anos. A demência de Parkinson, então, nem sempre, como eu disse, né, nem sempre o paciente que tem Parkinson vai ter a demência, mas quando que ela é causada, né? Quando um composto conhecido como alfa-sinucleína se acumula no cérebro. Esses depósitos de proteínas são conhecidos como corpos de Levy, né? Os sintomas associados à demência incluem ansiedade, irritabilidade, delírios, alucinações, depressão, dificuldade para dormir, na fala. Então, é praticamente os mesmos sintomas das demências em geral, né? Os mesmos sintomas do Alzheimer. Então, aqui, gente, os principais cuidados de enfermagem na demência, né? Esses pacientes, né, principalmente os pacientes com Alzheimer, eles precisam de uma vida bem regrada, sem muitas modificações ou novas experiências. É necessário que neles se desperte o maior interesse possível e que se lhes mantenha a atenção ocupada, dispensar-lhes cuidados contínuos, bondosos e atentos, procurando especialmente criar bons hábitos que favoreçam suas condições de higiene e física, tentar deixar o paciente o mais autônomo possível. Gente, sempre observando, cuidando para que não tenha nenhum tipo de acidente, né? Mas a gente estimulando ele o autocuidado. Essa é uma das principais formas de tentar fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida e que ele consiga viver de uma maneira melhor por mais tempo. Então, a gente tentando fazer com que ele mesmo tome seu banho, respeitando a sua individualidade, né? Fazendo com que ele possa fazer por si, que ele se alimente sozinho, né? Que ele consiga ir no banheiro sozinho, claro que com vigilância, né? Isso é o mais importante. Deles não se deve exigir mais que o necessário a sua adaptação à vida hospitalar, aqui eu digo a vida hospitalar, porque a grande maioria desses pacientes, infelizmente, nos dias atuais, a família não tem condições de cuidar desses pacientes em casa, né? A grande maioria trabalha, não tem como pagar um cuidador para ficar o tempo inteiro, então, na maioria dos casos, esses pacientes são colocados em clínicas particulares, né? Então, nesse caso, sim, então não exigir demais desse paciente, tá? Quando a gente exige demais, esse paciente ele começa a se estressar e cada vez que ele se estressa, ele pode vir a ter as alucinações e agressividade. Devemos insistir para que eles vistam roupas limpas, pois frequentemente se apegam a roupas que não estão mais em condições de serem usadas, tá? Então, quem tem familiar, né, ou quem conhece alguém que tem Alzheimer sabe muito bem disso, né? Eles parecem crianças, né? Sabe quando a criança ali, eu quero usar a minha roupa do Batman e só quer usar aquela, né? Então, é mais ou menos assim. Tem que ser aquele casaquinho, tem que ser aquela calça, né? Que a gente chama assim de mania dos idosos, né? Mas que no Alzheimer fica um pouco mais intensificado. Pouco se conseguirá com discussões. Controle esses pacientes, mas de maneira a fazer-lhes acreditar que eles estão fazendo a sua própria vontade. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Cada vez que a gente
discute com o paciente, ele se estressa, fica agressivo, pode ter alucinação. Então, é importante a gente entender, tá? Por isso, novamente eu falo do filme Pra Sempre Alice, gente, é maravilhoso. A gente, nesse filme a gente consegue se colocar no lugar, né, do paciente com Alzheimer e o grande sofrimento que eles têm. Então, não espere que ele se lembre de coisas, pois sua memória é fraca, tá? Então, não adianta eu ficar irritado porque o paciente foi na cozinha e ele sabe que ele não pode entrar na cozinha. Tá? Ele tem a perda de memória. Isso tem que ficar bem claro para o profissional de saúde, que o paciente, a gente vai repetir, mas ele não vai lembrar. Tá? Então, e ali é onde acontecem a maioria das agressividades com esses pacientes. Então, é bem complicado isso, né? Então, quem vai trabalhar na área tem que ter paciência, muita paciência. Cuide imediatamente de seus pequenos ferimentos e arranhões, pois esses em tais pacientes podem acarretar a morte, né? Então, eles têm uma tendência muito grande a ficarem doentes muito facilmente, porque os pacientes com demência, muitas vezes vocês vão ver que eles comem e se alimentam de uma forma boa, né, com todos os nutrientes, e eles são extremamente magros. Então, eles têm um certo tipo de aceleração do metabolismo, e nessa aceleração, muitos dos nutrientes eles não são absorvidos, não são metabolizados, e aí acaba eles tendo bastante dificuldade na parte de imunidade. Então, a gente tem que ver isso bem, assim, né? De cuidar dos ferimentos, de agasalhar em momentos que precisa ser agasalhado. Tá? Impedir a formação de escaras que surjam com a permanência no leito. Supervisionar-lhe a alimentação, pois ele engasga com facilidade, a não ser que os alimentos sejam pastosos ou líquidos, mas chega na fase 3, ali mais para a fase final, que mesmo com os alimentos pastosos ou líquidos, ele vai se engasgar. E aí, então, a gente vê a necessidade ou não de indicação de sonda nasentérica. Auxiliá-lo nas funções eliminatórias, levando regularmente ao sanitário ou trazendo-lhes a comadre, isso aqui é importante, pessoal, mesmo que ele use fralda, é importante a gente levar, porque ele faz retenção urinária e fecal. Então, ele não lembra, ou ele acha que ele não está com fralda, ele acha que ele não consegue encontrar o banheiro, não consegue lembrar de perguntar onde é o banheiro. Então, é bem sofrido para eles. Então, o nosso papel é auxiliar nessa parte aqui também. Evitar que o doente nessas condições se entregue a atividades que possam produzir fraturas de ossos que se tornam frágeis. Então, sempre vigilância com eles. Durante o período de agitação, evite qualquer medida restritiva desnecessária. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Tá? Então, a gente tem muito nessas clínicas os pacientes que precisam ser contidos porque tem poucos profissionais de saúde. Acaba deixando eles mais agitados e mais agressivos. Então, sempre que possível, pessoal, fazer com que ele se acalme, com que ele fique perto da gente, né? E evitar essas medidas restritivas. Procure tranquilizá-lo com relação ao medo que sente e às suas alucinações e mantê-lo vestido e agasalhado, né? Que ele é muito sensível para adquirir resfriados e pneumonias. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa parte aqui dos cuidados tem na apostila, essa parte para cima aqui, específico sobre Parkinson e Alzheimer, não tem na apostila. Foi um material que eu fiz agora para melhorar o entendimento de vocês, porque isso eu acabo falando sempre em aula, né? Então, vai ser bem oportuno para vocês olharem, né, esse vídeo, e eu acho que eu contribuí bastante. Tá? Qualquer dúvida, entrem em contato e espero que logo a gente esteja juntos em sala de aula. Um abraço para vocês.